Oi, pessoal, tudo bem? Prof. Camila. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o grupo das aves, né? Um grupo que vive em todos os ambientes e que surgiram na era dos répteis a partir dos dinossauros bípedes predadores que se deslocavam então rapidamente sobre o solo utilizando as patas traseiras. Quando a gente fala de evolução, né? A linha evolutiva que partiu então dos dinossauros e originou as aves, ela está relacionada com a endotermia, ou seja, com a manutenção da temperatura corpórea de forma estável e também com o voo. As aves, elas têm essa capacidade então de voar. Algumas poucas espécies, com o passar dos anos, elas acabaram perdendo essa habilidade, que é o caso da avestruz, né? As aves, elas são bípedes, então são dotadas de penas e boca com bico, não apresentam dentes, e as principais características das aves dizem respeito às suas adaptações ao voo, aonde a gente vai ter em destaque a presença de penas e de asas, o externo, que vai ser bem desenvolvido, ossos que são oco e leve, e aí por isso eles recebem o nome de presença de ossos pneumáticos. Os pulmões, eles vão ter sacos aéreos, a gente vai ter a presença da glândula uropigiana, né? Essa glândula, ela vai secretar um óleo impermeabilizante das penas, e as aves, elas não têm uma bexiga urinária. O tubo digestivo, ele é um tubo completo, né? Possui algumas adaptações, como por exemplo um bico córneo, a presença do papo, que serve para armazenar e também para amolecer os alimentos, o estômago com 2 compartimentos, o estômago químico, que é chamado proventrículo, no qual a ação é enzimática, e aquele estômago chamado mecânico, a moela, né, de natureza muscular, que vai trabalhar e agir na trituração dos alimentos. O tubo digestivo, ele termina na cloaca, que também é a abertura do seu sistema excretor e do sistema reprodutor. As aves, elas apresentam rins metanefros, elas excretam o ácido úrico e, como eu disse anteriormente, elas não possuem uma bexiga urinária. A respiração, ela vai ser pulmonar, os pulmões, eles são bastante eficientes nessas trocas gasosas e vão ser do tipo alveolar. As aves, elas apresentam uma circulação fechada, dupla, completa. O coração delas tem 4 cavidades, e essa anatomia e fisiologia, tanto do coração quanto da respiração, ela permite então que os tecidos, eles recebam uma grande quantidade de oxigênio e faz com que as aves, elas possuam um alto metabolismo, né? E esse alto metabolismo vai gerar calor suficiente para que elas sejam animais endotérmicos. São ovíparos, com ovos com casca, amniotas e alantoidianos, e quase sempre eles cuidam da sua prole. O macho, ele não vai ter um órgão copulador, e como eu disse antes, a transferência, então, a reprodução, o processo de reprodução, ele vai ocorrer por justa posição das aberturas das cloacas, né, dos parceiros durante a cópula, e quase todos eles vão chocar os seus ovos, né, por isso que cuidam da sua prole, e a maioria das aves apresenta o que a gente chama de dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea esteticamente. Os machos, eles geralmente vão ter plumagens coloridas e bastante exuberantes, enquanto que as fêmeas, elas têm plumagem menos vistosas. Se a gente pegar, por exemplo, o João de Barro, né, que é comum aqui na nossa região, e agora eles estão correndo pelos gramados aí, a gente vê o macho, uma plumagem muito mais colorida, é a predominância do marrom, mas a gente vê manchas pretas, outras manchas
com uma outra coloração mais puxando para um dourado, enquanto que as fêmeas elas são só aquele marronzinho quase que uniforme à mesma cor. Certo, pessoal? Das aves era isso. Então, acho que a gente precisa só lembrar que as aves, a pele das aves, então, vai apresentar formações epidérmicas que são características desse grupo, que é a presença de penas. Penas que são importantíssimas para elas, né? Para manter a impermeabilidade do corpo, para proteger contra choques mecânicos, para auxiliar na manutenção da temperatura corporal, e também são penas que possibilitam o voo destas espécies, que é a maior das características delas, é esta capacidade de voar. Beijinho, beijoca, até o próximo!